Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 2 de dezembro de 2024, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem nos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm que confiar na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Alcança, Senhor, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Apocalipse 14, tá? A gente está numa maratona. Hoje a gente vai estar meditando no livro de Apocalipse 14, que diz assim: o Cordeiro e os 144 mil selados. É isso mesmo? Oh, aleluia. Que diz bem assim: o Cordeiro e os 144 mil selados. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé, o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão, e era como o de arpista tocando seus instrumentos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa palavra, nessa hora, Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse canal João 3,30, Pai, é para te engrandecer, te exaltar e para que a sua palavra ela venha a ser pregada. Amém. Então a gente vê, né? E a palavra diz assim: o Cordeiro e os 144 mil selados. Então, a preciosa palavra do Senhor, mesmo, né? Vai dizer assim: Cordeiro e os 144 mil selados. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o arpista tocando seus instrumentos, né? A gente vê, né, que esse cordeiro aqui, eu olhei, né, o cordeiro do Monte Sião representa ali, tipo, Jerusalém, a fortaleza, né? Quando Davi, ele estava reinando ali na época dele, ali na época do seu reinado, né? Ele, tipologicamente, já representava ali a Nova Jerusalém, a nova cidade santa, né? A eterna habitação de Deus. Então, a gente vê que, e de seu povo também, né? Então, ela desce a nova terra, porque eu olhei diante de mim e vi o cordeiro em pé sobre o monte Sião, com quem 144 mil que trazem escrito na testa, e o nome dele e o nome do seu pai, né? Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão, era como de harpa tocando os instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante dos tronos dos quatro seres viventes e dos anciões, né? E ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Então a gente vê que começa a falar da grandeza de Deus, da descida, né? Da Nova Jerusalém, da habitação de Deus, né? E do seu povo. E essa harpa representa a adoração a Deus. Os cânticos novo também é o que? É uma libertação, é o tema de libertação, né? E a gente vê que ele prossegue dizendo assim no 4. Estes são os que se contaminaram com as mulheres, estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícia a Deus e ao Cordeiro. Aí no 5 diz assim: mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados, né? Então a gente vê que não são contaminados com mulheres, né? Provavelmente aqueles crentes, né? Porque as mulheres geralmente representam a prostituição. Pode ser aqueles crentes que não se contaminaram com o sistema mundial, entendeu? Com as coisas do mundo, tá? O mundo pagão e segue o cordeiro como discípulo. As pessoas que não se contaminaram. Muitas vezes a mulher representa o mundo, tá? Com mulheres, o mundo, a prostituição, tudo que o mundo há, né? Então eles deram a primícia para Deus. Então, os primeiros convertidos também, né? Ali na época do Senhor Jesus, eles o que eles faziam, né? Eles
lutavam para se manter puro, fora da contaminação do mundo ali, principalmente daquilo que agradava ao homem, né? Então, conforme eles iam se aprofundando, o Espírito Santo de Deus ia descendo e ia tirando eles ali do meio, como eu posso dizer, daquele meio corrompido, né? Que ali os judeus já viam corrompido. A gente vê que chega um determinado momento que Deus já nem aceita mais ali aquelas coisas dos judeus, né? Que quando Pedro, ele tem a visão ali daquele lençol e com aqueles animais descendo, Deus estava falando para Pedro, Pedro, já era, né? Aquilo que Iramanda Suda come daí que é impuro para você, para mim já não é mais. Pega, mata e come. Não, Senhor, eu não como animais, né? Impuros, né? E eles ali ainda perseguindo os cristãos, matando e achando que estava servindo a Deus, né? Os próprios judeus. Então Deus já tinha tornado puro aquilo que eles achavam impuro e eles ainda estavam ali na religiosidade deles de Moisés, né? Então isso é algo bem real, né, que aconteceu e a gente vê que aí diz assim no 5, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados. Então a gente vê que eles tinham o quê? Pureza. A gente vê também que aqueles judeus de antigamente eles eram mentirosos, eram caluniadores. Chega um momento de eles fazerem jejum, que eles falavam assim, enquanto eu não pegar Paulo, eu não vou comer, né? Então eles eram muito malignos. Então Deus ele vem mostrar que eles eram, né, a mentira. Então na boca de um crente não pode ter mentira, não pode ter coisas que não agradam a Deus, tá? E ele continua aqui, os 3 anjos, no 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitavam na terra e toda a nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, mostrando que vai chegar o juízo de Deus, né? E que já estava chegando. Então, é muito interessante que ele estava o quê? Com o evangelho eterno, ou seja, a palavra do Senhor ela é eterna. É para proclamar aos habitantes da terra. A palavra do Senhor diz e toda língua se dobrará e todo joelho confessará, derraçuda, como é todo joelho e toda língua, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vai ter que confessar, não tem para onde correr, né? Por quê? Porque Deus ele é o único, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? E todo mundo tem que adorar o Senhor. E aí diz assim no 8, que um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grana do Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição, né? Então, essa grande Babilônia aqui, ela pode fazer referência a Roma, tá? Porque a Roma era o centro de oposição do povo de Deus, tá? A Roma sempre se opunha a Deus, sempre. E a gente vê que no dia de hoje não é diferente, né? A idolatria, tudo que é contrário à palavra do Senhor, né? Então, a gente vê que ela é um centro, né? Então, muitas pessoas seguem, né? O mundo inteiro tem pessoas que seguem. É como se fosse, nessa época aqui, a religião judaica, ela era aceita com facilidade, mas o cristianismo não, era tido como aceita. E hoje também não é diferente, né? Apesar que a gente vê que hoje o cristianismo ele tem ganhado muito espaço, mas infelizmente é um cristianismo misturado com misticismo, com mentira, com engano, e que muitas vezes o nome de Jesus, o sangue de Jesus não é suficiente para libertar, para curar, para salvar, né? Mas sim aquilo que o profeta, que o apóstolo, que aqueles dizem, o missionário diz que é, né? Mas pela palavra do Senhor, eu creio que só o nome e o sangue de Jesus é que nos liberta e nos salva, porque é o que a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? E a gente vê também, né, que pode ser também um sistema político e religioso do mundo em geral. Então tem esse sistema maligno, né, e também político e religioso do mundo em geral, né? Então a gente vê que essa Babilônia pode representar um dos dois. Então a gente vê que isso é o que acontece com frequência, né? A gente tem Hana Sudekomanai, um sistema político maligno, porque as potestades têm atuado, igreja, são coisas que a gente fala assim, gente, como assim? Quando você para ver, você fala, não, não é normal, né? A gente vê a corrupção, a mentira, o engano, né? E é o que? É algo maligno, onde Satanás ele tem atuado no sistema com mentira, com engano, com roubo, com falcatrua.
Então as pessoas estão ali para cuidar daquilo que é nosso, mas infelizmente a gente quase não tem acesso, porque quando chega para mim, para você, é bem complicado, né? Mas por quê? Porque o inimigo, ele lança, né, esse dado inflamado na mente das pessoas, fazendo com que a pessoa se sente no o direito, né? E Deus diz que os governantes, eles são levantados para cuidar das coisas do povo, né? Mas infelizmente o sistema, né, maligno deste mundo, dirigido por Satanás, o sistema político, ele torna contrário aquilo que Deus diz que tem que ser. E a gente vê também que ele diz assim, beberam da fúria da sua prostituição. Então, assim, grande é a fúria de Satanás, né? É, porque o quê? Essa fúria aqui, muitas vezes, retrata o que? A prostituta, né? Relações ilícitas são obtidas mediante embriaguez, ou seja, a gente, mediante coisas erradas, né? Que é o que acontece, infelizmente, no nosso país, no nosso mundo, né? Nesse sistema corrompido por Satanás, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele corrompe e as pessoas acham que tem razão, tá? É tudo uma imundícia, uma nojeira. Diz assim no 10. O cálice da sua ira. A ira de Deus, diz assim, vamos lá? A gente parou no 9. Um terceiro anjo os seguia dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou a mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro de Deus. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome. Então Deus está avisando, não receba. Não podemos adorar e nem receber a marca da besta, tá? Porque o quê? O vinho do furor do Senhor vai se acender. Porque é isso que o diabo ele quer, né? Ele quer o quê? Que a gente venha adorar quem, né? A besta, né? A besta, o anticristo, tudo que é contra o Senhor, né? E Deus não tem isso para mim, para você. Deus tem coisas grandes para mim, para você, né? E o furor de Deus vai se acender. E além de tudo, esse cálice da ira de Deus, filha, não tem, porque assim, né? Deus ele pode nos salvar da mão do homem, mas quem pode nos salvar da mão de Deus? Ninguém, porque ele é Deus. Então, a gente vê que é um castigo, que é uma resposta de Deus, né? Contra aqueles que estão a favor daquilo que o Senhor abomina, né? A gente vê que Sodoma e Gomorra, né? Ela foi destruída. A gente vê também que o mundo antigo foi destruído também, tudo por água, né? E a gente vê que Sodoma foi por enxofre, ele quer aquele fogo, né? Consumiu. Então é um juízo de Deus, né? Contra os ímpios. Então vai acontecer, igreja, porque as coisas do Senhor não é brincadeira. Deus, quando ele fala, ele cumpre. A sua palavra é só um aviso para mim e para você, né? Então a gente vê também que tem um tormento, tem, né? Então o tormento, assim, para todos aqueles que não obedecem a Deus, vai ter um tormento. E o tormento eterno, a não salvação, igreja, é algo terrível, porque um tormento eterno é uma vida sem Deus, tá? Então, todos vão passar, igreja. Se você não se converteu hoje, se você não se render a Deus hoje, se se você não adorar a Deus hoje, se você não entender que Deus é o caminho, a verdade e a vida hoje, não vai ter pra onde correr, né? Porque tem que obedecer os mandamentos de Deus e permanecer fiel. Então, a gente diz, a palavra do Senhor diz aqui no 12. Vamos lá? É, Vamos a parte B aqui vamos no 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos que adoram a besta e sua imagem, para que receba a marca do seu nome. Não há descanso de dia e de noite, ou seja, o tormento eterno, o inferno, tá? Aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus que diz: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor. Entendeu? De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. É só no Senhor que dá para descansar da fadiga deste mundo, né? Porque o mundo ele oprime, ele cansa, ele sufoca, né? E a gente vê feliz, a segunda bem-aventurança feliz, né? Porque Deus ele não tem prazer que o homem morra, de jeito nenhum, né? Mas ele quer que todos venham se salvar, mas o diabo
Não, ele quer que morra, ele quer levar quantas pessoas mais ele puder levar com ele vai levar. E a palavra continua dizendo assim, a colheita da terra, tá? Olhei diante de mim, estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. De quem que é que ele está falando? Adivinha, né? E diz assim, que o filho do homem, né? A gente vê que provavelmente, né? Faz menção a quem? A Jesus, né? E aí, diz assim, olhei diante de mim, estava uma nuvem branca sentada sobre a nuvem, semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, ou seja, né? É hora da colheita, né? Quem é e quem não é, né? Então, a gente vê que quando vai chegar a hora da colheita, e a gente tem que estar atento às coisas do Senhor. Deus, ele não tem o culpado por inocente, ele também não tem o inocente por culpado, porque Deus, ele é justo, né? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, a gente vê também, né, no 15, que diz assim, então saiu do santuário um outro anjo quebrador em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, a safra da terra está madura. Chegou a hora de colher. Então, igreja, no dia da colheita, vai ter para onde correr, tá? Deus vai colher e já foi. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Jesus, ele vai passar, igreja, vai passar. E não adianta, sabe? Ai, eu não sabia. Ai, eu não ouvi. Igreja do céu, a palavra do Senhor está aí. A internet está aí. Mesmo que muitos preguem a palavra de qualquer jeito, mas está aí. Tá bom? Se você ouvir a palavra distorcida e tiver interesse na sua comunidade de aprender de Deus, você vai entender que Jesus é o caminho, a verdade e a palavra. Irama da sua comunidade e vai passar na sua comunidade e vai colher os frutos maduros. Por quê? Porque é necessário que aconteça isso, tá bom? E vai acontecer, né? A colheita vai chegar. E diz assim no 16, assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, a terra foi ceifada. Não vai ter jeito, igreja, não vai ter jeito, né? Então, o juízo do Senhor vai vir sobre toda a terra, o juízo de Deus vai vir sobre toda a terra, o juízo de Deus, né? Então, essa foice representa o juízo de Deus e ninguém vai conseguir correr, tá? Então, o agricultor cortando as uvas, né, os cachos de uva, assim vai ser Jesus, ó. Igreja do céu, vai ser, olha, igreja, ai, vai ser muito ai daqueles de desçude como ai, que não tiveram conforme a vontade do Senhor, ai daqueles, naranda sude como, né, que não estiver conforme a vontade do nosso Deus, aleluia, porque vai chegar a colheita, não tem para onde correr, aramanda sou, e diz assim no 17, outro anjo saiu do santuário dos céus trazendo também uma foice afiada, vai ser, igreja, porque é muita gente para colher, né, igual ali, a gente vê ali em Mateus, né, quando Erraçude Comanai, o joio e o trigo, né, e chega na hora da colheita, é para tirar o joio e o trigo junto, deixa que o joio cresça junto com o trigo, naquele grande dia ele vai ser arrancado, só que o joio vai ser jogado no fogo e o trigo não. Então a gente tem que ter esse cuidado de entender que Deus ele tem uma separação, né, dos justos e dos injustos, dos seus servos e daqueles que não são. Chegará a colheita, igreja, é muito sério, né? A colheita representa o juízo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Rabanda sou. E diz assim no 18, e ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada, né? Então Deus vai permitir, né, tudo isso aconteça, que tudo isso aconteça para que se cumpra a sua palavra, né? Então, esse anjo aí, né, ele tá o que? Associado também ao juízo, ao fogo, ao juízo do Senhor, né? Então, essa foice afiada, esse contexto faz, né, supor, assim, então, assim, que não vai ter, vai ter a colheita, né, e todos vão ser arrancados, tá? E diz assim no 19, na parte B, tome sua foice afiada e junte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras, ou seja, chegou a hora da colheita. Então, tanto faz, igreja, aqueles que ouviram a palavra como aqueles que não ouviram. Quando Jesus voltar, todos vai ter que estar maduro.
Arandas tanto para ser pisado, né? Pra ti, ai, de raçu de comanai, né? Eita Deus, Deramanda sai, 19 assim, o anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e os lançou na grande lagar da ira de Deus. E eles foram pisados no lagar fora da cidade. Correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, uma distância de cerca de 300 quilômetros. Então, a igreja vai ter, não vai ter para onde correr, né? Porque significa o que? O juízo de Deus, essa safra, né? Ela vai, então assim, vai ter que se juntar a reunião do justo, né? Do povo de Deus ali, vai juntar, né? E não vai ter para onde correr, né? Então, a gente vê que esse 15 aqui, ó, vou ler só o 15 para você ver de novo. Então saiu do santuário um anjo que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome sua foice e faça a colheita, a safra da terra está madura, chegando a hora de colheira. Então, o justo, né? Então, na hora da colheita do justo, não vai ter, né? Porque o quê? Né? Cristo, ele vai vir. E também do ímpio não vai ter, tá? Não vai ter para onde correr. Então, a colheita vai ser feita. E a gente vê que quando ele disse, o anjo passou a foice no 19. Pela terra juntou as uvas e lançou o grande lagar da ira de Deus, tá? Então, no lagar era um lugar onde eram lançadas as uvas, né? E ela era jogada ali e era, né? E aí pisava descalço sobre ela, pisava, e o suco ele era coletado, né? A gente lembra, sabe do que? De Gideão, né? Lá em Juízes, né? Mas a gente vê que aqui é a execução da ira de Deus. No 20 diz assim, ó. E lançou o grande lagar, a ira de Deus, tá? E no 20, elas foram pisadas ao lagar, fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. A gente vê que é o juízo de Deus, tá? Não vai ter para onde correr, o juízo de Deus, igreja. Então, nós temos que procurar andar na vontade do Senhor, tá? Fazer a vontade de Deus, porque o diabo, ele é mentiroso, como diz no 14:5, né? Que diz assim, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados. Então, a gente não pode ter mentira, nós temos que estar limpo, porque o diabo é o pai da mentira, João 8:44. Então, ele tá aí para enganar as pessoas, né? E dizer que, ai, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nenhum outro caminho leva a Jesus. Só esse. E se você for por outro caminho, que peninha, né? Você vai ser prensado ali, né, no juízo de Deus, né? Que Deus possa falar melhor aos vossos corações, é o que eu te peço. Em nome do Pai e do Filho, Deus abençoe e fica na paz.